Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar a introdução nos livros profetas. O nosso Antigo Testamento está dividido em 4 ou 5 partes, não é? Primeiro é a lei, chamado de Pentateuco, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico, chamado de a Torá, que quer dizer a instrução de Deus para o seu povo. Depois nós temos os livros históricos no nosso Antigo Testamento, que começa com Josué, com a conquista da terra de Canaã, e vai até o livro de Esther. São 12 livros que cobrem a história de Israel, sendo que os 3 últimos livros históricos, que é o livro de Esdras, Neemias e Esther, esses são pós-exílicos, após o exílio da Babilônia. Aí depois a terceira divisão são os livros poéticos, que engloba 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que nós já acabamos de estudar. E agora, os últimos 17 livros do Antigo Testamento são chamados de profetas. Não é? Alguns dividem o Antigo Testamento em 4 partes, Torá, históricos, poéticos e proféticos. Mas essa quarta divisão, que é composta de 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias, também ainda pode ser dividida em 2 partes, profetas maiores e profetas menores. E, na verdade, na nossa Bíblia se encontra nessa ordem. Primeiro vem os profetas maiores, que são 5 livros. São 4 profetas maiores, mas são 5, porque Jeremias escreveu 2. Então nós vamos ter o livro de Isaías, o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, quando os muros e o templo foram destruídos no ano 586 pelas tropas de Nabucodonosor. Aí temos o livro de Ezequiel, que estava no exílio, e também o livro de Daniel, que também esteve no exílio, tanto babilônico quanto persa. Esses profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são chamados de profetas maiores, por causa do tempo do ministério que eles tiveram e também por causa da extensão de seus livros. Depois nós vamos ter 12 profetas que são chamados profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. E nesses livros profetas menores, eles são menores porque o seu conteúdo é menor e o tempo do seu ministério também é menor, como Jonas, que só profetizou para a cidade de Nínive e pronto, o seu ministério ali se encerra. Então nós temos todos esses profetas, não é? Os menores começando em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores. Então, 12 menores com 5 livros dos profetas maiores formam um total de 17 livros. Nessa introdução, não só dos profetas, nós queremos também especificar mais nos 5 livros que nós vamos estudar agora. Isaías, que é o 23º livro do nosso Antigo Testamento, Jeremias, 24º, Lamentações, 25º, Ezequiel, 26º e Daniel, 27º. Esses 5 livros que nós vamos estudar agora são os livros dos profetas maiores. Nesses livros, nós vamos examinar os escritos desses 4 grandes profetas, Isaías, que é chamado profeta messiânico, Jeremias, que é chamado profeta da coragem, e alguns também o chamam de profeta chorão, ou profeta do consolo, Ezequiel, que é o profeta das visões, Ezequiel teve visões tremendas, e Daniel também. Daniel é chamado profeta apocalíptico. O livro Daniel
muitas vezes é estudado junto com o Apocalipse, enquanto o Apocalipse é o Apocalipse do Novo Testamento, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel também mostra os reinos gentílicos, que vai da Babilônia até o Império Romano e a volta de Cristo, aquela grande pedra que choca toda aquela estátua. Então Daniel focaliza no reino gentios, e uma coisa profética de Daniel são as 70 semanas determinadas para o seu povo. Então nós vamos estudar essas profecias e falar dos profetas de agora por diante. As profecias transmitidas por esses homens não somente formam a base de muitas doutrinas do Novo Testamento, tais como a salvação, como a cristologia que nós temos, ou a missiologia, né, falando do Messias, messiologia, não é? E escatologia também, esses profetas mostram também o final dos tempos, o dia do Senhor, mas também proporciona uma abundância de verdades espirituais relevantes à geração de todos os tempos, de todas as gerações. Ele continua falando conosco. Apesar desses livros serem tão importantes e vitais quanto as doutrinas básicas da igreja, às vezes eles são ignorados por muitos pregadores e ensinadores. Isaías é bastante citado por pregadores, mas geralmente às vezes é citado sem um conhecimento completo da mensagem do livro do profeta Isaías. Nesse estudo nós vamos examinar esses livros, enfatizando eles de forma teórica, a sua mensagem. Nós vamos começar pelo profeta Isaías, que é o profeta messiânico, também chamado profeta das promessas. E a mensagem que Isaías traz é a mensagem de salvação. Nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, o livro do Emanuel, não é? Do Salvador. Isaías foi o que talvez mais falou de Jesus. Depois do livro dos Salmos e depois de Deuteronômio, Isaías é o profeta mais cotado no Novo Testamento. Alguns atribuem a Isaías como o príncipe dos profetas. E Isaías encabeça agora essa quarta divisão, que nós chamamos de livros profetas, com 17 livros ou com 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Isaías, o príncipe dos profetas. A mensagem dominante do livro de Isaías é a promessa da vinda do Messias, Cristo. No início do livro, o profeta fala do grande Emanuel, que nascerá de uma virgem. Continuando através do livro, Isaías prediz o ministério de Cristo. Isaías também prediz sua morte, Isaías 53, e seu glorioso reinado terreno, o milênio, Isaías capítulo 64. Então nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías muita riqueza, muito utilizado pela igreja primitiva. O propósito principal de Isaías foi, ao escrever, foi o de preparar seus leitores para aceitarem Cristo como Messias e Salvador. Isaías profetizou durante pelo menos 4 reis de Israel, não é? E podemos incluir o quinto, Manassés, que acabou, de acordo com a tradição, mandando cerrar Isaías no meio. Não cerrou de assim, cerrou de assim, Isaías no meio, esse rei tão perverso que foi o rei Manassés. Jeremias é o próximo livro, é chamado o profeta da coragem, o profeta chorão, o profeta que profetizou o cativeiro da Babilônia, e o profeta que viu a queda dos muros, viu a queda do templo e profetizou 70 anos de cativeiro. Jeremias, então, conhecemos a vida pessoal dele mais do que qualquer outro profeta. Suas profecias são quase um diário pessoal. Ao estudarmos o profeta Jeremias, esse diário, depararemos com o retrato de um homem de Deus que enfrentou tumultos, sacerdotes hostis, reis pecaminosos, falsos profetas
todos portadores que se diziam de uma mensagem de Deus. Jeremias é um profeta quase que solitário, muitas vezes desanimado, muitas vezes em perigo de vida. Esse profeta corajosamente continuou a pregar até a sua morte. O outro lado da personalidade de Jeremias localiza a segunda classe, suas profecias, onde vamos encontrar lamentações de Jeremias, como um homem brando, compassivo, que banhou-se em lágrimas e orações cada mensagem de julgamento divino que ele mesmo predizia. Depois de Jeremias e Lamentações de Jeremias, que é um acróstico hebraico, livro de Lamentações, cada capítulo dos 5 é um acróstico das 22 letras do alfabeto hebraico. É lindo o livro de Lamentações, foi escrito de uma certa forma em poética. Alguns dizem que o livro de Lamentações deveria pertencer aos livros poéticos, mas ele se encontra entre Isaías e Jeremias e serve de ponte para Ezequiel e Daniel. Ezequiel, o profeta das visões, o filho do homem. Ezequiel retrata uma espécie de Cristo, né? O filho do homem pré-encarnado, é o profeta dos sinais, é o profeta da restauração. A mensagem de Ezequiel é composta de visões. Ezequiel também tem muitas visões de querubins, de carro de fogo, de rodas, uma dentro da outra, cheia de olhos, que aponta também muito para o livro de Apocalipse. 2/3 das suas profecias são sinais e parábolas. Por essa razão, o livro de Ezequiel, às vezes, é difícil de se compreender, principalmente para estudar ou para os estudantes novatos no campo da Bíblia. Ele se torna mais compreensível quando estudamos seu contexto histórico e proporciona muitas verdades espirituais e lições para a nossa vida de hoje. Compreendemos corretamente as profecias de Ezequiel e as mesmas se tornam instrumentos inestimáveis à compreensão de muitas porções do Novo Testamento, especialmente o livro do Apocalipse. Falando de Daniel, esse é o profeta apocalíptico. O seu livro é o menor dos profetas, mas o ministério de Daniel durou 70 anos da Babilônia, mais ainda uma parte no reino dos persas, no cativeiro persa. Daniel, sendo profeta apocalíptico, mostra a soberania de Deus, mesmo em reinado dos gentios ou dos reinos gentílicos. Daniel também profetiza 70 semanas. Daniel era um homem de espírito excelente, tinha uma capacidade tremenda de interpretar, e normalmente estudamos o seu livro, suas visões das bestas que Daniel vê, juntamente com o livro do Apocalipse. Ezequiel, ao mostrar a visão do trono de Deus, lembra o Apocalipse 4, a visão de João e os querubins. Daniel, ao mostrar a besta, lembra o Apocalipse 13, o reino da besta que sobe do mar e da terra. Daniel também fala das 70 semanas, sendo que a 70ª semana talvez é descrita no Apocalipse, os últimos 7 anos da grande tribulação. Esses profetas provê uma base excelente para o nosso entendimento no Novo Testamento, né? Então nós vamos estudar Isaías, vamos estudar Jeremias, livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Falando ainda mais dos profetas, em toda a Bíblia, Deus se comunica com as pessoas que criou. E essa comunicação sempre tem um propósito e demanda ação. Às vezes Deus fala diretamente a uma pessoa específica, com uma promessa ou uma advertência. Outras vezes, o ouvinte é solicitado a levar uma mensagem a uma outra pessoa ou até mesmo um outro povo. Nós vamos notar que nas mensagens proféticas não se resume só a Israel. Isaías, por exemplo, profetiza 12 nações ao seu redor.
Jonatas foi profeta para a Síria. Então nós vamos ver Obadias para Edom, e nós vamos ver esses profetas também profetizando a outras nações, outros povos. É evidente que Deus pode falar diretamente com qualquer pessoa, mas geralmente usa também seu próprio meio de comunicação. Assim como Deus pode falar com cada crente individualmente, ele usa também o pregador para anunciar e para proclamar as verdades divinas. Esses profetas eram mensageiros de Deus e são descritos de várias maneiras. Homens de Deus, videntes, não é? São outros termos que são usados para o profeta. Em vidente nós encontramos 1 Samuel 9, 9 a 11, 2 Samuel 24 a 11. A razão que eram chamados de videntes é porque eles tinham visões. A terminologia certamente muda conforme o período da história. Mas a palavra mais comum na Bíblia para descrever o mensageiro de Deus é profeta ou profetiza. A palavra pode descrever a realidade de alguém que realmente recebe uma mensagem de Deus ou uma visão, alguém que dá essa mensagem para o povo. Nos primeiros tempos, a palavra profeta provavelmente se referia em geral às pessoas que tinham um comportamento esquisito e que era atribuído esse comportamento ao Espírito de Deus, conforme Números 11, 26 a 30, 1 Samuel 10, 9 a 11, 19, 20 a 24. Com o passar do tempo, o povo de Israel passou a entender que as características exteriores de um comportamento, às vezes inexplicável, era o que o menos interessava. O que importava era se o profeta tinha ou não, como diz Jeremias, um estado no conselho do Senhor. Jeremias 23, 18 a 22. O profeta ideal era aquele que falava com Deus, face a face, como Moisés, em Números 12, 6 a 8 e Deuteronômio 18, 15 a 22. Um verdadeiro profeta, com base nas histórias do Antigo Testamento, são profetas, líderes, e a marca de um verdadeiro profeta era o chamado de Deus, o fato de ser uma mensagem de Deus e a oração. O chamado de Deus, nós podemos ver alguns profetas, como Moisés, Samuel, Isaías, Amós, Oséias, Jeremias, Ezequiel. Esses homens tiveram um chamado de extrema importância, não é, como foram chamados por Deus. E a mensagem deles é que marcava um verdadeiro profeta. Quando nós olhamos, alguns aparentemente pertenciam também a uma escola de profetas. Na época de Samuel, do grupo de profetas, 1 Samuel 10, 10, 19, 20, ou às vezes filhos de profetas, mencionado na história de Elias e Eliseu. Alguns outros líderes de renome também receberam o chamado direto de Deus. Por exemplo, Abraão, né, que foi chamado, Josué, Gideão e Sansão, mas esses tais diferem um pouco dos profetas, se bem que Abraão também é chamado de profeta em Gênesis capítulo 20, e Josué é também chamado de profeta quando profetizou que quem reconstruísse a cidade de Jericó. Nas Bíblias hebraicas, Josué é chamado de profetas anteriores, e Gideão também de uma certa forma profetizou. Eles traziam sempre uma mensagem de Deus. Não sabe ao certo se os primeiros profetas se especializaram nesse aspecto. Nenhuma mensagem é mencionada nos casos de Moisés e os 70 anciões que profetizaram, Números 11. Não sabemos o que eles profetizaram, mas a Bíblia descreve que todos profetizaram. O grupo também que encontrou Saul também profetizou. Para o restante, porém, é evidente que a mensagem é a marca do verdadeiro profeta. A forma de recebimento poderia variar. Eles podiam ouvir uma voz, podiam ter uma visão ou até mesmo um sonho. Esse método de transmissão da mensagem, eles proclamavam às vezes no santuário, no templo, ou falavam para
uma pessoa, dirigiam diretamente, fazendo encenação da mensagem também era comum, como Isaías 20, do qual ele despe das suas roupas e profetiza nu. Jeremias também 19, 27, e tantas outras ilustrações que nós vamos ver. O que importava era que a mensagem vinha de Deus. Também às vezes envolvia oração, esperava que os profetas não só falassem para o povo em nome de Deus, mas também falassem com Deus em nome do povo, intercedendo, como os sacerdotes também faziam. Onde Moisés ofereceu para ser castigado no lugar dos israelitas, se pôs como um verdadeiro intercessor. Quando o povo fez o bezerro, Abraão também exerceu esse ministério de oração, orando por Abimeleque e pela sua casa. Também a Bíblia relata os falsos profetas. Nem todos aqueles que se diziam profeta eram realmente mensageiros de Deus, como o povo de Deus sabia a diferença. Deuteronômio 13 diz que o falso profeta é aquele que convida o povo a adorar outros deuses além do Senhor. E também prega rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Esse era um sinal do falso profeta, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andares. Também, quando as palavras de um profeta não se cumpriam, eram também resultado de um falso profeta. Tal profetas eram testados à luz da verdade divina a respeito dele. E o segundo teste era que o profeta que falava em nome de Deus tinha que se tornar realidade. A mensagem do falso profeta não passava nesse teste. Talvez essa foi a dificuldade de Jonas ao profetizar a destruição da Síria, e sabia que se o povo se arrependesse, Deus o mudaria de ideia e ele poderia ser tido como um falso profeta. Nós vemos vários profetas na história de Israel. O povo de Israel foi fundado numa promessa. Normalmente a profecia é uma promessa de Deus, que começou com Abraão de dar-lhe a terra da sua peregrinação. Eles desfrutavam de um relacionamento especial através de alianças com Deus, que implicava em graves responsabilidades. Os israelitas deveriam ser fiéis ao Senhor e moldar suas vidas de acordo com as instruções, com a lei que o próprio Deus havia dado. Desde o início deram mostras que eram incapazes de manter a parte da aliança que tocava a eles, de ouvir o que Deus lhes tinha dito através da lei. Então Deus enviou uma série de profetas para lembrá-los do que fizera por eles e da resposta adequada que esperava deles, para adverti-lo as consequências de desobedecer a Deus, o Senhor, o único poderoso, e exortaram a voltarem para ele. Esse era o papel dos profetas. Os profetas tinham também um papel de animar o povo em tempos de sofrimento, oferecer perdão quando havia um pecado e renovar as promessas da aliança que era feita aos seus antepassados. Mais importante ainda, os profetas apontavam para a época em que Deus interviria decisivamente na vida da nação, enviando o seu próprio representante especial, que era o Messias. O Antigo Testamento refere-se a essa pessoa como rei, filho de Davi, como servo do Senhor, como renovo do justo rebento da casa de Jessé, o filho do homem, e tinha em comum simples dizer, ele seria então o Messias. O Novo Testamento chama essa pessoa de Messias, o Cristo, o ungido. Os cristãos, desde a época de Jesus até hoje, foram e ainda são enriquecidos pelo estudo das imagens que os profetas nos apresentam. Nós temos então 17 livros proféticos do Antigo Testamento, que se divide em duas partes, profetas maiores e profetas menores. São assim chamados por causa da sua importância e também por causa do material, a quantidade de material escrito.
Diferentemente das nossas Bíblias atuais, a Bíblia hebraica considera proféticos e cataloga diferente das nossas Bíblias. Para eles, na Bíblia hebraica, existem profetas anteriores e profetas posteriores. No grupo dos profetas anteriores, eles colocam 6 livros e alguns de caráter histórico. Está nesse grupo Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, que formam um único livro, Samuel, 1 e 2 Reis, e o conjunto e 1 Crônicas, é o conjunto dos profetas anteriores. Os profetas posteriores é formado por Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Curiosamente, Daniel não faz parte da parte dos profetas posteriores. Daniel se encontra na terceira divisão, chamada agiógrafos, que são os escritos. Assim nomeamos porque o seu conteúdo não quer dizer que seja de menor importância, mas porque são notavelmente menores em seus escritos. Alguns profetas menores, para dizer a maioria deles, o livro todo é menor do que o Salmo 119, que tem 176 versos. A maioria dos profetas menores tem menos de 100 versos em seus escritos. Quando Sofonias previa a desgraça que devia cair sobre Jerusalém, Naum descrevia a ruína de Nínive. Não é? Quando vemos isso, vemos também Jeremias e Ezequiel insistindo na pregação do culto puro a Deus, na conduta sincera, na responsabilidade pessoal. Tudo isso encontramos nos profetas. Vamos encontrar também que eles atravessam períodos de grandes acontecimentos políticos, como Israel deixava de existir, a Assíria perdia a sua independência, Babilônia era submergida pelos persas, Jerusalém sofria uma destruição total, vivia um período de ressurgimento nacional. A Grécia, depois de libertar os inimigos, o invasor via o braço, a praga das lutas internas. Roma também avassala essa época e domina também a Palestina, principalmente na época de Cristo. Nós vemos o domínio dos romanos. Qual era a vocação dos profetas? Profeta é uma palavra derivada do vocábulo grego profetes, que é composto pela composição do pro, que tem valor vocativo, que equivale diante ou na presença de, e o verbo femi, que significa dizer ou anunciar. Então, significa dizer ou anunciar a mensagem de alguém. Na Septuaginta, encontramos profetes como tradução da palavra hebraica nabi ou navi. Na Bíblia hebraica, a segunda divisão é chamada navirim, não é? Que vem do nabi, de profeta. Relacionando essa última e várias outras semíticas, cujo sentido principal é anunciar ou comunicar alguma mensagem, em âmbitos, o texto bíblico é frequente dar o nome de profeta a alguém que transmite mensagens da parte de alguma divindade, ou que se dedica à adivinhação do futuro, ou restringir o uso da palavra no sentido bíblico. Profeta é especialmente alguém que Deus escolhe e envia como seu porta-voz diante do povo, ou de umas pessoas, ou em particular de uma pessoa. Não se trata, pois, na Bíblia, nem de adivinhos, magos ou astrólogos ou futurólogos entregues a predizer acontecimentos futuros, mas são mensageiros de Deus, do Deus de Israel, enviado para proclamar sua palavra em momentos precisos da história. Em certas ocasiões, a mensagem profética se referia a algum evento futuro, porém sempre vinculada a uma situação concreta e imediata, na qual surgiu a profecia. Para descrever o fato histórico estão destinados passagens que a maioria dos livros contemplam, e bem conhecidas e datadas. Por exemplo, a conquista de Jerusalém, a deportação para a Babilônia. Para compreender o profundo sentido da palavra Deus transmitida pelos profetas,
deve-se prestar muita atenção ao contexto histórico em que foi originada e proclamada a mensagem profética. Somente dessa forma será possível também atualizar a mensagem profética e aplicar o seu ensinamento às necessidades e circunstâncias do momento atual. A mensagem dos profetas. Os profetas também denunciavam o pecado em termos decisivos, mas não deixavam de insistir no valor do arrependimento. Amós, apesar do realce da justiça, que havia uma injustiça no seu tempo, em nome de Deus incita Israel a procurá-lo e viver. Amós 5:4. Oséias alude à bondade divina e pela continuidade que voltem para aquele que é o dono de toda a bênção e de todo o perdão. Oséias 14. Jeremias segue os passos de Oséias e proclama em termos ameaçadores a condescência e compaixão de Deus. Isaías, cujo conceito de Deus é o mais elevado, declara o alto e sublime, que habita na eternidade, que habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar a oração dos contritos. No outro lugar, frisa que Deus é um grandioso em perdoar, Isaías 55:7. Também Ezequiel, tão profunda, descreveu a majestade e santidade de Deus para os exilados. Assevera que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que se converta dos pecados e vive. Ezequiel também profetizou o vale de ossos secos, a ressurreição da nação de Israel novamente. Ezequiel também menciona a reconstrução do templo e que muitos enxergam aquele templo de Ezequiel como templo milenar. Então, nós ainda encontramos profetas que não escreveram nada, como o profeta Elias ou o profeta Eliseu. Desses outros escreveram. Porém, nós temos os profetas que profetizaram e também escreveram as suas mensagens. Por isso temos aí as mensagens de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Oséias até Malaquias. A influência dos profetas. Os profetas exerceram uma influência decisiva, tanto na religião de Israel, como também posteriormente no cristianismo. Contudo, foram bem menos as ocasiões que os primeiros destinatários da mensagem prestaram a devida atenção. Pelo contrário, segundo o testemunho dos próprios textos bíblicos, a princípio faziam-se de surdos a voz dos profetas. E alguns profetas eles perseguiam e outros apedrejavam. Suas palavras às vezes caíam no vazio, no rechaço de ter obtido a resposta requerida. Mas ainda quando a comunicação profética molestava os ouvidos dos receptores, tratava frequentemente de fazer calar os mensageiros de Deus. Quando os intentos de fazer era calar a mensagem profética, se chocavam contra a fidelidade do profeta à palavra de Deus, conforme Jeremias 20, verso 9. Os ataques se dirigiam contra os próprios mensageiros, alegando que seus anúncios tardavam muito em cumprir. Por isso, Isaías reprova o ceticismo dos seus ouvintes, que reclamam: apresse-te, ó Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos, aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Isaías 5:19, Isaías 28, 9 e 10. O mesmo fez Ezequiel. Ele diz: prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Ezequiel 12, 22. A confiança em Deus é a fonte da energia para o cumprimento do dever, é o guia nas horas incertas, o conforto nas horas tristes, a prosperidade da vida espiritual. O conhecimento de Deus, como aquele que executa a paz, a justiça, a bondade na terra, se compraz nessa execução e o que se recomenda acima de tudo. Em seguida, lembra-se que a prática da justiça, da misericórdia
e da humildade são importantes, conforme Miqueias 6:8. O que o Senhor Deus pede de ti? Que andes humildemente com Ele, que pratique a justiça e a misericórdia. E deve ser a forma de agradar e obedecer a Deus e a sua vontade. Jesus conhecia os valores e o profundo significado do profetismo de Israel e também as dificuldades que rodeavam a existência dos profetas enviados por Deus. Por isso, deu testemunho de que o profeta não tem honra na sua própria casa, conforme João 4 e Jó 4:44. Em certa ocasião, declara isso para mostrar que o profeta não tem honra em sua própria terra, nem entre os seus parentes, nem mesmo entre a sua casa. Marcos, capítulo 6, verso 4. Porém, a mensagem profética continua vigente e não deixa de apelar à consciência humana, porque a mensagem profética é a palavra de Deus. E há de prestar-lhe atenção como uma luz que ilumina em lugares escuros até que o dia amanheça e brilhe nos corações dos seres humanos. De acordo com Pedro, nenhuma profecia é dada por vontade de homem algum, mas homens falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:19-21. Quando os deveres a cumprir, pode-se resumir a doutrina dos profetas como as palavras de Malaquias, que fecha o Antigo Testamento, que diz, Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e quão são os seus estatutos e juízos. Malaquias 4:4. Os livros proféticos apresentam um tipo especial de literatura bíblica, escrita para objetivos específicos na história também posterior de Israel. Os 17 livros da profecia complementam os 17 livros históricos de muitas maneiras. A ênfase não é tanto histórica, e sim exortativa. O tom é também mais intenso, com arautos notáveis, trazendo conselho e admoestação em épocas de grande crise e angústia nacional. Todavia, além de censurar as falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam para o futuro, falavam do julgamento e dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e a volta à justiça de Deus. Para uma apreciação devida dos livros proféticos, é preciso estar cônscio das funções dos profetas, dos seus ministérios e dos seus temas principais. Com isso, nós concluímos a introdução dos livros proféticos, esses 17 livros que vamos ver de Isaías a Malaquias, onde podemos dividir em duas partes, profetas maiores, de Isaías a Daniel, e depois profetas menores, de Oséias a Malaquias, que são os 12 profetas. Amém? Siga conosco, então, nessa descoberta maravilhosa dessas mensagens proféticas, começando pelo príncipe dos profetas, Isaías. Nós vamos ver o livro do profeta Isaías. Ele também pode ser entendido como uma pequena Bíblia. Isaías tem 66 capítulos e pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 39, que mostra o julgamento, e do capítulo 40 ao 66, que mostra a restauração. Aqui nós encontramos também um paralelo com a Bíblia, o Antigo Testamento, os primeiros 39 livros, que fala mais de juízo e julgamento e da lei, e o Novo Testamento, os últimos 27, que representa acerca da restauração, da renovação que Cristo nos traz. Com isso, nós vamos estudar esses livros. Entre nessa aventura conosco de ler e estudar cada livro. Esse é o único canal da Bíblia que comenta, o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso.
Se você gostou dessa introdução, venha estudar os profetas conosco, coloque aí um sinal de joinha nesse vídeo e ajude-nos a divulgar esse canal. Que Deus te abençoe. Se você ainda não subscreveu, subscreva. Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar no nosso canal, clique na foto, entre no playlist e ali você encontra os vídeos organizados em pasta. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até agora os profetas. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve mais uma vez convosco, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe. Amém.